Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma gravação ao vivo de uma aula de projeto e arquitetura de sistemas. Talvez, quem sabe, uma das últimas aulas dessa disciplina, enquanto ela é desse jeito, tá? Vamos entrar no novo modo de aula, de curso em breve. Não sei como é que vai ser, mas vai ser legal, cara. Então, assim, até lá, pessoal, vamos aprender as coisas aqui bacanas. O que é o objetivo da aula de hoje? Então, a gente vai terminar hoje o assunto de padrões de projeto, tá? Tem muito assunto, óbvio, tem muito assunto. Mas esse aqui é um assunto legal que eu queria deixar gravado, porque estava faltando essa pegadinha mais prática e eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais sobre ele. Então, eu resolvi gravar essa aula. Tem conteúdo dela, parecido com ela, aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho do padrão MVC, tá? Mas assim, eu queria uma aula específica dos padrões que eu vou falar hoje, incluindo o MVC, tá? Com um exemplo de código, para a gente comentar um pouco mais, tal, essas coisas todas. Então vamos lá. Então, a gente viu, desde o começo, né? A gente viu o estratégia, a gente viu o singleton, a gente viu injeção de dependência, a gente viu o observer e o composição. O que eu estou ensinando para vocês é só assim, os pilares. Hoje é um pilar, tá? O Decorator para mim é um dos caras, assim, ele é um pilar também, principalmente pela forma como a gente programa e da forma como vocês vão encontrar os componentes que vocês usam para fazer sites, aplicações. Vocês vão ver que muitos frameworks usam o Decorator como estratégia de implementação. E saber que é usado o Decorator te ajuda a aplicar o framework de forma mais eficiente no seu código. Então vamos lá. Qual é a brincadeira toda? Permite ao usuário. A brincadeira, o que ele faz, né? Adicionar novas funcionalidades a um objeto sem alterar sua estrutura. Como é que. Ei, professor, repete aí. Eu vou adicionar uma função nova no objeto sem mexer no objeto, sem alterar a estrutura dele. Cara, entendeu? Ele é um padrão estrutural. A brincadeira toda é que ele cria um wrapper, uma cobertura, um cobertor sobre uma classe que é a classe decoradora, cara. Que essa que é a parada toda. Você tem um objeto, mas você quer colocar um método nele que ele não tem. Você cria uma classe decoradora para ele, tá? Ela envolve a classe original e fornece essa funcionalidade nova, mantendo a assinatura do método intacta. Cara, que delícia, professor. Quer dizer que eu dei um vacilo. Eu não quero. Não, mas essa funcionalidade eu quero colocar. Pode pôr para você, cara. Tranquilo. Show de bola. O mais louco do Decorator é que tem duas formas de fazer ele, tá? Tem a forma por interface e tem a forma por herança. Mas eu vou ensinar para você, eu vou dar uma visão dos dois, mas assim, eu vou gastar mais tempo no código que mostra a versão de interface, tá? Vamos tentar entender o que acontece então. Quando a gente pensa na classe, a gente pensa o seguinte, como ele tá comentando aqui, você tem um objeto, aí tu fala, cara, esse objeto aqui precisava ter um comportamento aqui, eu não coloquei nele. Primeira coisa que você pensa, vou lá na classe dele, vou alterar, e aí quando eu instanciar de novo aquele objeto que eu queria, agora vai ter aquele comportamento que eu queria. Só que pensa comigo, vamos supor que tu está numa hierarquia, tá? Aí você tem um comportamento no teu objeto que ele herda esse comportamento de alguém. Aí tu pensa, esse comportamento aqui, primeira coisa que tu vai ter que decidir, esse comportamento é da classe mais alta ou da classe mais especializada? Aí tu pensa, é da classe mais especializada, mais alta. Aí tu vai ter que implementar ela lá em cima. Aí o teu objeto vai herdar ela, aí aparece um comportamento, tá? Então o negócio todo tu vai ter que parar o teu código para alterar a classe abstrata, recompilar todo de novo, tá? E aí sim você adiciona o cara. Não tem aí ainda tem uma parada. Na herança não tem como adicionar o comportamento em tempo de execução, tá? Você tem que substituir o objeto todo. Acabou. Então o que acontece aí? Subclasse só tem no Java, é uma característica normal da linguagem Java, ela não tem herança múltipla, então tu só pode herdar de um pai, tá? Então assim, aí rola, como é que tu consegue adicionar um comportamento diferente e tal, se você só pode ter um pai? E aquele pai talvez não possa ter aquele comportamento, tá?
Então, para você vencer essa dificuldade de adicionar um comportamento em tempo real ou ter comportamentos múltiplos, mas você não pode quebrar a herança, porque só pode herdar do cara, a gente usa a composição, tá? Ou a agregação, como algumas coisas conseguem pensar, tá? Então a ideia é, a gente vai usar agora uma ideia de um comportamento que vai ficar externo ao objeto que a gente trabalha. E ele é colocado no objeto quando a gente precisa. Detalhe importante. Vocês viram na aula passada o cadeia de comando. Na aula passada, vocês já viram essa estrutura aqui. Essa estrutura significa árvore. Significa árvore uma hierarquia. Então, aqui que é um negócio legal do decorator. O decorator, cara, a gente pode fazer ele de várias formas, mas uma das formas mais legais dele é pensar em árvore, cara, pensar em fila encadeada. Esse que é a sacada dele, tá? Você encapsula objetos de um tipo em objetos daquele mesmo tipo, adicionando ou removendo comportamentos em tempo de execução. Professor, isso está muito abstrato. O que quer dizer isso aqui? A gente tem uma interface agora, chamada do teu componente, tá? E tem um componente que você vai usar. E esse cara aqui vai ter um negócio chamado decorator, cara. Então o que aparece? O teu componente aqui agora ele é feito pelo componente concreto mais os decoradores desse cara. E ele tem um decorador base dele. Aí toda vez que você chamar, você vai chamar aquele cara com aquele comportamento base e com os comportamentos a mais. E você pode implementar diversos decorators de acordo com o que você esteja pensando em querer implementar, tá? Então, você tem um componente que é o cobertor, que vai ter as responsabilidades associadas, que você quer que apareça em tempo de execução, se você quiser, tá? Vai ter o componente concreto, vai ter o decorador, que é a classe que contém a referência ao objeto que você vai fazer os comportamentos, e a implementação real dos caras que vão ser decorados, tá? Isso aqui leva a gente a pensar numa situação bem engraçada, que é o seguinte, tipo, esse que eu vou mostrar para vocês aqui é bem engraçado. Olha como é que funciona aqui. Eu tenho uma interface chamada Troll. Então, olha a interface Troll, né? Muitos dos exemplos que eu vou ver aqui estão relacionados a Senhor dos Anéis por causa da minha apreço pela série, tá? Então, a gente tem um comportamento atacar, tem um comportamento obter, o poder de ataque e o comportamento fugir da batalha. Então, tem um Troll aí. Tá? Então, aí tu tem uma classe concreta chamada Troll Simples, que por acaso aí ele implementa a interface Troll. Se você sacar aí, aconteceu a brincadeira. Eu troquei a herança por interface. Porque o teste seria assim, eu teria uma classe abstrata chamada Troll, que teria esses métodos. E aí eu diria que o Simple Troll é um tipo, né? Ele extends Troll. Agora não. Eu troquei isso por uma interface. Tá? Então agora eu implemento Troll. Então significa que aqui eu implemento o método ataque, eu vou implementar o método pegar ataque e vou implementar o método fugir da batalha. Então aqui tem todas as coisas que ele implementa, tal, que negócio todo. Aí agora eu tenho um outro cara, tá? Que é o Troll que tem a clava, que é o club, né, que a gente chama em inglês. Ele também implementa o Troll. Olha a zoeira. O Troll simples, ele implementa a interface Troll e o Troll com clava implementa o cara. Só que olha a zoeira toda. O Clubber Troll, o que ele recebe como no construtor dele? Ele recebe um objeto que implementa a interface Troll. Diferente desse cara aqui, ó, que ele é a base de todos, o construtor dele não precisa de nada. Esse Troll aqui, ó, ele é um cara que decora. Ele faz uma decoração, ele adiciona um comportamento na classe base dele aqui. Só que todos eles implementam a mesma interface, tá? Então, o que o troll cavernoso aqui, o que ele tem? Ele recebe
o troll, um objeto do tipo troll, que é um objeto que implementa a interface troll, e quando ele ataca, ele executa o método do objeto original e ele adiciona um comportamento a mais. Ele recebe o método, ele executa o método original e adiciona um valor a mais. Isso aqui são exemplos, tá? São 3 exemplos em um. Ou ele pode não fazer nada, tá? Então, essa aqui que é o poder do cara. Tipo, eu vou adicionar um comportamento ou vou modificar o funcionamento desse cara adicionando um negócio nele sem tocar nele. Essa aqui é a grande sacada do Decorator. E por isso que eu digo que ele é um da grande trindade dos padrões. Assim, uma consideração minha, tá? Que é o Decorator, que é o Estratégia e que é o Observer. É a grande trindade aí das estruturas do padrão de projeto. Olha o que acontece, né? Então vamos lá. A gente inicializa aqui um troll, tá? Aí, pô, o troll ataca, o troll foge da batalha. Pô, beleza, aí você mostra aqui o poder do troll. Ah, o que vai acontecer agora? Eu vou trocar o comportamento desse cara. Eu vou criar um cara novo e adicionar o comportamento dele em tempo de execução. Então, eu vou criar aqui um Clubber Troll, que ele vai receber esse troll original aqui como parâmetro. Aí esse mesmo carinha agora aqui, quando eu atacar, ele vai ter o ataque com massa, ou com o tacapzão lá. Ele vai fugir da batalha igualzinho, tá? E quando você executar o Club Attack, ele vai ter um poder a mais do que o outro. Eu adicionei aquele cara, mas eu não toquei no cara original, tá? Então a gente pode estender o funcionamento das coisas em tempo de execução, cara. Essa aqui é a parada mais louca desse negócio aí. É uma alternativa subclasse, tá? Mas assim, existem outras formas de ver esse cara acontecendo aqui. E aí eu vou fazer uso aqui do meu Google Drive aqui, que é o seguinte. Obviamente, vocês já viram recomendar várias vezes para vocês um livrinho de padrão de projeto, né? Então deixa eu pegar o meu aqui, cara. É esse aqui. É esse aqui. Rapidinho. Bora, Google, libera aí. Tcharam. Tá aí. O pessoal recomenda encontrar esse livro. Eu botei pra assim, isso aqui, se você fizer uma busca na internet, você encontra ele em alguns segundos. Tá? Então, eu tenho esse livro, obviamente. Eu encontrei a versão digital para poder ter mais fácil mostrar e tal. Eu digo assim, esse livro aqui é tipo livro de banco de dados, livro de PA. É livro que você compra, você vai usar a vida toda, tá? Bora ver o Decorator aqui. A explicação do Decorator eu acho muito legal. Pela forma como ele ilustra o problema, um dos problemas muito bons que ele resolve. Cadê aqui? Eu devia ter deixado baixado já pronto, mas a gente vai ter ideia. Está aqui. Olha a situação que está acontecendo aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a tela mais para vocês verem aqui, dar um zoom. Esse aqui aí assim, eu expliquei para vocês o padrão. Agora, qual é a hora que assim, por que a gente sente vontade de usar um Decorator? Qual é a hora que ele aparece? Esse aqui é um exemplo. Vamos dar uma olhada nas situações que a gente vai mostrar aqui. Então, a situação que está se mostrando aqui no livro é assim. Existe uma cafeteria que ela serve esses tipos de... Eles têm uma bebida básica aqui, tá? E tem as bebidas especializadas, tá? Toda bebida básica tem uma descrição, aí tem a descrição e o custo. Tá? Aí tá aqui, House Blend, tá, os tipos o preço de cada uma delas. Legal? Tranquilo. Então, você tem a bebida e você tem a função que pega o custo daquela bebida para cada uma delas. Então, esses caras aqui são especificações ou especializações da bebida que tem características únicas, assim por diante, e preços diferentes. Tá? Legal. O que acontece? O cara faz assim, ó, em adição ao café, você pode trabalhar diversos condimentos. Esses condimentos, imagina, são os atributos. Tá?
como leite, soja, chocolate e colocar vários tipos de coberturas, né? Que é aquele o leite, chantilly, coisas do tipo assim. Aí esse cara, para cada uma dos condimentos, o cara pensa o seguinte, pô, eu tenho que fazer combinações diferentes desse condimento. A primeira ideia que um cara orientado a objeto pode pensar assim, pô, cada tipo de... o custo de cada um desses caras é diferente, tá? Então, para cada combinação possível de bebida mais condimento mais top, eu teria que ter uma subclasse diferente. Porque ela vai ter um custo diferente. Porque é um objeto diferente. Tá? Vai ter algumas propriedades que o outro não tem. Tá? Então, assim, o cara fala assim: esse método, o método o custo, ele tem no banco dele cada um desses caras aí. Aí esse cara aí, isso aqui obviamente é uma zoeira, mas isso aqui no mundo real acontece de forma bem devagarzinha. Porque a gente pode imaginar, ninguém vai fazer isso aqui de uma vez só. Ninguém faria isso de uma vez só. Mas no mundo real, os problemas eles são tipo. Eu gosto de falar, eu vou falar uma zoeira aqui. É tipo lodo. A coisa tá num dia tá limpo, no outro dia ela não aparece lodenta. É bem de pouquinho, cara, é bem de pouquinho. Quando passa um mês, tu vê aquele verdinho assim leve. Quando passa um ano, meu irmão, tá uma crosta, meu irmão. Quando tu arranha, destrói tudo. É assim que acontece com o código, que ele é muito mexido, tá? Os problemas eles vão se instalando aos pouquinhos nele. Aí quando tu olha, tá zoado. É impossível um código chegar nesse ponto aqui, não é altamente possível e chega, entendeu? Porque ele nunca chega desse jeito de uma vez, ele chega desse jeito aos pouquinhos, tá? Que a gente chama de explosão de subclasse, ou class explosion, tá? Então o que é que acontece? Aí o cara, na boa, ele pensa assim, pô, vamos dar uma arrumada aqui. Imaginando que esse cara estudou orientação a objeto, aí ele começa a pensar, pô, vou fazer o seguinte então, eu vou na classe abstrata colocar os nossos componentes e vai ter um método, entendeu? Se vai ter aquele componente naquele prato. Se tiver, aí ele, pô, adiciona o valor daquele cara. Então todo mundo recebe e só é setado o atributo para aquele cara que tem aquele copo. Então, tipo assim, eu vou ter uma bebida house blend, entendeu? Ele continua tendo cara. Aí se ela tem leite, aí vai adicionar o custo do leite. Se vai ter chocolate, vai adicionar o custo do chocolate, entendeu? Então esse cara aqui, ele vai calcular o cara agora baseado no tipo de coisa que aquele cara vai ter. Aí você começa a pensar, pô, essa solução tá nada mal, professor. Talvez eu fizesse desse jeito. E eis que é um negócio interessante. Quando você não está muito acostumado a programar orientado a objeto, a tendência é você ir nessa solução aqui, porque ela parece ser a óbvia. No começo, pô, vou fazer isso, vou criar um monte de métodozinho. Se tiver aquele valor, pega o cara. Tá? Aí adiciona. Então eu continuo tendo os caras básicos, descafeinado, café forte, mistura da casa, o expresso. E dependendo da setagem dos métodos aqui do valor que cada um desses caras. Como é que é configurado o expresso? O expresso o cliente vai querer com leite, com moca, não sei o que, tal, tal. Aí dependendo do cara, ele pega o preço e monta o valor, tá? Só que aí começa a acontecer isso aqui, ó. Você tem a tua bebida, aí vai estar lá, aí vai ter o custo dele lá que vai ser calculado com base nesse cara, tá? Pô, beleza, entendeu? Aí tu pensa, pô, resolvi, cara. Resolvi a parada, entendeu? Mas o negócio é o seguinte, quando você se dá o trabalho de pensar nesse tipo de mudança, tu pensa assim, cara, eu resolvi o problema ou eu só adiei o problema? Adiar o problema em que sentido? A gente diminuiu aqui, com certeza, a quantidade de combinações diferentes de bebidas e seus condimentos, tá? Isso aqui foi, assim, já foi uma melhoria. Mas eu realmente separei aquilo que muda daquilo que fica, que essa que é a ideia do negócio. Então, aí assim, isso aqui vem um questionamento que toda pessoa que quando está começando a programar orientado a objeto com mais senioridade, começa a pensar, tipo assim, quais são os outros requisitos ou fatores que podem impactar esse projeto? Tá? É aquilo que eu vi falando para vocês, que é assim, que é a disciplina de arquitetura com vida, né?
a gente começar a questionar um pouquinho sem com tanta velocidade direto pro teclado. Pensar um pouquinho mais. Aí os caras começam a pensar aqui, pô, mudanças nos preços podem alterar o código? Aí isso aqui tu pensa assim, talvez se o código ficar hard-coded, mas eventualmente o preço vai estar num banco de dados. Seria insano achar que alguém ia colocar preço em código. Mas eu já vi isso acontecer. Novos condimentos vão forçar a gente a adicionar novos métodos. Isso é verdade. Tipo, se alguém trouxer um... Ah, cara, eu quero colocar aqui pistache. Aí o cara vai ter que vir aqui adicionar um atributo pistache, os métodos pistache, tá? E vir aqui... E ele vai setar esse cara. Então alguém vai ter que vir aqui alterar. Toda vez que aparecer um componente novo, o cara vai alterar aqui. Isso é verdade. Outro. Você pode ter novas bebidas. E para algumas bebidas, alguns condimentos não podem ser apropriados. Tipo... É verdade, tu vai ter esse monte de atributo aqui para uma bebida que talvez não tenha nada disso. Tipo, suco. Caraca, suco? Não faz sentido suco ter esses caras aqui? Não. Aí vai acontecer um negócio, vai ter um monte de método implementado, rodando numa classe que não tem nada a ver com aquilo ali. Tá? Então aí começa a acontecer um negócio, tá? E aí, e aqui que é o pior todo. E se o cliente quiser uma bebida com chocolate duplo, cobertura dupla, aí tu lascou-se, porque aqui eu só tô colocando o preço de um. E se o cara quiser dois, uma dose dupla de chocolate no expresso dele, como é que eu vou fazer? O sistema só permite colocar uma, e agora? Entendeu? Então, nessa hora, o cara lembra do princípio que a gente sempre fala, né? O que é? Abre para extensão, fechado para modificação. A gente começa a perceber que nesse sistema, o que é mais provável acontecer? A gente adicionar componentes e remover componentes das bebidas, aparecerem bebidas novas e essas bebidas têm características de combinação de ingredientes próprias, que não dá para herdar. Tipo, dá para fazer com herança? Dá. E acho que esse é o maior ponto sobre o padrão de projeto que eu tenho que comentar com vocês. Galera, dá para fazer com herança, dá para fazer de todo jeito, entendeu? O negócio é que, dependendo do jeito que você escolhe fazer, há uma consequência. E algumas consequências não são boas para um projeto de software, que vai ser muito mexido. Vamos supor que ninguém nunca mexesse. Vai ser essas bebidas aqui para sempre. Cara, isso aqui já tinha resolvido. É sério, sério. E a outra? Não, professor, e se fosse só isso aqui? Isso aqui tinha resolvido. Tá? O que a gente está levando existe um problema do tipo, esses caras aqui vão estar toda hora mudando. E toda vez que mudar, vai causar um problema. Aí tu pensa, pô, o que eu posso fazer? Existe uma forma de eu minimizar esse problema que eu sei que vai acontecer? Aí que aparece o padrão de projeto. Não é a forma correta, é a forma que vai te ajudar naquele pedaço do projeto, nem todo, naquele pedaço do projeto, a você minimizar um problema que pode causar risco no futuro para ele, tá? Aí aqui está o aviso mais importante, ó. Seja cuidadoso quando escolher as áreas do código que vão ser estendidas. Aplicar o princípio aberto e fechado em todo lugar é desnecessário e inútil, tá? Pode levar a um software complexo e difícil de entender. Então esse aqui é o ponto. O design ali não estava errado. O design dali, eles causavam um risco de manutenção dada a natureza desse produto, que é acontecer muita modificação naquela área, tá? Então isso é uma coisa importante de a gente lembrar, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai agora usar o conceito de decoração, que é o que vocês acabaram de ver eu comentar ali no Troll. A gente tem um objeto aqui que é a bebida básica, que é a bebida aqui, Dark Roast, é o café puro, que a gente gosta de chamar, né? Café preto. Tá? Aí o que acontece? A gente agora vai ter um decorador chamado chocolate, que ele vai cobrir o chocolate, o café preto. E se eu quiser uma cobertura de leite lá, aquele no fervidinho lá, põe o decorador em cima dele. Então o que acontece?
cada vez que eu vou adicionando uma coisa nova, eu posso adicionar esse cara sem mexer no original, tá? E eu posso adicionar um cara que nem estava previsto no início, mas eu não vou tocar nem nos componentes que já existem e nem no cara original. Só uma vez que eu quiser criar um decorador novo, tá? Aí como é que a gente faz o cálculo? Você pede para fazer o cálculo desse cara, aí o que ele vai fazer? Ele calcula o dele. Aí lembra daquele algoritmo de árvore? Como é que a gente faz o cálculo da profundidade de uma árvore? Vocês lembram desse cara, né? A gente pega por raiz, o raiz fala: é 1 mais a altura do meu filho. Aí ele vai lá no filho, é 1 mais a altura do meu filho. Quando chega no raiz, ele fala: minha altura é 0, devolve 0. Aí ele vai somando até chegar no início. Aí você tem a altura da árvore, porque obviamente você compara, né? Que é um maior que o menor, aí você compara. Mas a ideia é essa: o cara pega o valor dele e ele soma com o valor de dentro. Aí vai empilhando uma chamada. Quando chega na bebida original, ela devolve o preço dela, que é somado com cada um dos componentes até devolver o cara de fora. Caraca, professor, resolveu o problema? Resolveu o problema. E a brincadeira toda foi: eu não toco no que já estava pronto, cara. Olha a loucura. Tá aqui, ó. Você tem o componente, o seu cara concreto, base, a base que é a bebida pura, e você tem os decoradores. Que eles recebem aquele cara, tem os métodos que você quer decorar e você vai adicionando. E aqui, cada um dos novos decoradores que você colocando. Se eu quisesse adicionar um componente novo, eu não precisaria mexer em ninguém mais, cara. Eu só precisaria adicionar um novo componente. E aí ficaria assim, ó. Você tem a bebida. Aí tem as básicas aqui. Aí você vai ter uma classe que estende ela também. No caso, a gente pode fazer por extensão ou por interface. Eu prefiro por interface, tá? Mas aqui o exemplo é para mostrar para vocês que é a ideia que é implementada. O como vai acontecer de várias formas, mas a ideia ela acontece do mesmo jeito. Olha o que acontece aqui. Você pega esse cara, aí ó, leite, moca, soy, whip. Aí você vai colocar pistache, não sei o que, você implementa. Todos eles ficam disponíveis e quando você rodar, cara, vai calcular o cara, ele vai só sair puxando os valores de cada um dos caras que estão lá dentro, acabou, cara. Resolveu o problema, tá? Então, assim, olha como é que acontece aqui, né? O Expresso estende a bebida, aí ele retorna o custo dele aqui. Aí, quando você tem o House Blend, ó, aí tem a bebida dele, é o básico dele. Aí, quando você vai usar um condimento, o mocha, que é o chocolate, ele estende o decorador. O que ele recebe como construtor? A bebida. Nesse caso aqui, vocês estão vendo ele usar o extends, mas a gente podia usar o implements. É para você ver que tem duas formas de fazer a parada, tá? E tem a descrição aqui que pega o cara. Aí o que ele vai pegar? Ele vai pegar a descrição da bebida original e vai adicionar chocolate. Ele vai pegar o custo da bebida original e adiciona o dele. Só que tá vendo que ele está sempre retornando o valor? Se eu posso colocar outra bebida em cima, ele vai sair adicionando um cara. Eu posso sair colocando várias bebidas aí. Bora ver esse cara aqui acontecendo em tempo real. Vamos lá, vamos ver aqui. A gente tem aqui o Decorator. Aí o Starbucks aqui, que é essa classe que a gente está vendo aqui. Tá? Tá aqui o decorador. Tá? Lembrando, esse exemplo aqui está feito com herança, mas eu podia fazer com interface também, tá? Então, tem a descrição aqui, tem a bebida, olha aí, a bebida abstratona, tal. Ela tem um custo e uma descrição, legal, tá? Aí tem as bebidas, Dark Roast, ó, ela estende a bebida, tá? E tem o custo dela, legal. Tem o Espresso, tem o decaf, descafeinado aqui, né, tal. Aí eu pra zoar aqui, obviamente, né. O Caio fez uma pergunta aqui, ó. Nessa questão de mudar os atributos em tempo de execução, eu poderia fazer com que um personagem recebesse um ataque novo só quando passa de nível? Segundo o exemplo do Troll? Sim. Tu pode adicionar um novo comportamento para ele. Ou um tipo novo. Tu podia usar o estratégia para adicionar uma forma de atacar diferente. Ou adicionar um nível de ataque, tipo um ataque duplo com esse cara aqui. Isso aqui eu vou dizer, é muito usado em game também, tá? Se o cara teve essa ideia, é essa ideia que rola mesmo, tá? Eu tive a ideia do Guaraná, tá, cara? Eu criei aqui o Guaraná.
Vocês vão ver esse exemplo rodando aqui, tá? Então eu fiz um decorador Guaraná. Então ele recebe como no construtor dele a bebida, a descrição, né? Guaranazinho de Maués, poderoso, violento, tal. E ó, o custo dele é 80 centavos de dólar, galera, é dólar, 80 centavos de dólar. R$ 4, Guaraná, né, meu irmão? Vamos lá, devagar, né? Bora ver aqui como é que ficou aqui o exemplo, pra vocês terem ideia, né? Então aqui, eu vou criar uma bebida. Aí quando você pega a bebida, ó, beverage, tá? Deixa eu tirar esse cara daqui. Aí, pô, deixa eu tirar esse cara daqui que a gente não tá usando, né? Save. Aí, ó, eu vou pegar o preço da bebida aqui, que é o expresso. Então, no meu expresso aqui, ó, o preço dela é R$1,99, tá? Deixa eu executar aqui pra gente ver o cara. Decorator, Starbucks. Eu já executei esse cara, Java, Starbucks. Tá aí, ó. Ele coloca a roda expresso, ó, expresso, nome da bebida, mais o preço dela, R$1,99, tá? Então, bacana. É a expressão que tá aqui, ó, R$1,99. Legal? Aí agora eu vou criar uma bebida nova. Esse aqui era o expresso. Agora eu vou pegar um dark roast, um café puro. Aí eu vou botar, ó, olha como é que a gente faz para decorar ele. Eu vou pegar a bebida 2, aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar na mesma referência dela. Eu vou pegar um moca, passo bebida 2 original para ela, aí ele incorpora. E eu jogo ela nessa mesma referência aqui. Eu coloco 2 moca e uma coberturinha de leite delicioso, cremoso, no vapor em cima. Aí, ó, eu vou fazer a descrição dela, mais a bebida. Só que lembrando agora, esse cara aqui, ó, esse Beverage 2, não é mais a minha classe original, esse cara aqui. Já é um cara que foi decorado 3 vezes. Eu decorei com 2 doses de chocolate, mais uma dose de cobertura de leite no vaporzinho lá, tá? Aí quando roda, ó, Dark Roast Coffee com mocha, mocha e whip. E se vocês olharem, é uma lista encadeada sendo percorrida de forma recursiva. Ele empilha e depois volta, ó. Que o primeiro que o cara conta é o whip, mocha, mocha e no final lá a base, ó, o Dark Roast. Entendeu? Olha que bacana, cara. Aí assim, toda vez que tu tem que adicionar alguma coisa, aqui no caso eu fiz o do Guaraná, ó. Eu peguei um House Blend, coloquei um Guaraná, beleza, aí saí colocando soja, moca, whip, aí executei, ó. House Blend mais Guaraná de Maués, mais soja, mais chocolate, mais um leitinho e tal. Professor, cara, e se eu quisesse, cria um condimento aí pra ver como é que é. Aí vamos supor que alguém chega pra ti assim, cara, bora botar aí um caramelo aí, malucão. Porra, um caramelo louco, porra. A galera adora um caramelo. Não, então assim, um leite condensado. Caraca, professor, leite condensado. Porra, puta aí, professor. Leite condensado, vamos lá. Vamos criar um leitinho condensado aqui, meu garotão. Leite condensado. Vai ser o nosso novo Extends. Cadê? Opa, volta aqui. Public Class Leite condensado, Extends. Aí eu vou colocar aqui, era Extends. Foi condimento? Deixa eu só pegar aqui um exemplo aqui do que a gente está pegando aqui. Condimento decorado. Deixa eu só pegar aqui para zoar aqui, pra gente ir mais rápido. Cadê o leite condensado? Tá aí. Leite condensado. É um tipo de bebida. A gente fala, é um decorador desse tipo de bebida, tá? Aí, ó, leite condensado. Exatamente, meu filho, é um leite condensado. Leite condensado, cara, porra. Se for moço, é caro, né? Vou botar 50 centavos de dólar. 2,50. 2,50 reais. Leite condensado e tal. Beleza. Show. Aí, ó, Starbucks Coffee. Eu vou trocar aqui, cara. Eu quero o meu House Blend com leite condensado. Botei.
Java C, Starbucks Coffee, Java Starbucks. Olha aí, cara, agora tem leite condensado, meu garoto. Eu tive que trocar alguma classe base? Nenhuma. Eu tive que trocar algum condimento que já existia? Nenhum. Entendeu? Esse é o poder desse cara aqui, tá? Então, assim, imagina isso aqui em produção tal. Então, você pode fazer muita coisa. Aí, uma coisa legal. Esse é o tipo de comportamento que... Aí eu posso adicionar dose dupla, dose tripla. Isso aqui fica muito flexível, tá? E o mais legal de tudo, sem mexer naquilo que já precisava ser mexido. Tava lá, pronto. Então, esse é o poder do Decorator, tá? E legal, quem programa a estrutura de dados já viu isso aqui acontecer, cara. Isso aqui é lista encadeada. É uma lista de ponteiros, entendeu? É um objeto, uma referência de objeto apontando para o objeto. Eles estão só puxando. É como se fosse recuperar a profundidade de uma lista, entendeu? Então, cara, vocês da UFAM, cara, fera, vocês manjam isso aqui. Isso aqui não é novidade nenhuma para vocês, cara. Vocês podem pagar um café desse pro professor Rafael, entendeu? Provavelmente foi o professor de vocês. Ensinou isso aqui pra vocês, cara. Pô, professor Rafael, aquilo que o senhor ensinou, a gente viu lá em arquitetura. Só acredita que tem um padrão de projeto que usa esse negócio aqui de lista encadeada? Cara, olha lá. A computação ela se encontra nos lugares mais inesperados, né? É isso aqui pra vocês verem, tá? Vamos voltar aqui. Então, tem formas de usar. Você pode usar subclasse, pode usar. Assim, dependendo daquilo que você quer, tá? Mas o que eu acho muito bacana disso aí é o seguinte: é esse cara aqui que a gente obedece, ó. Princípio da responsabilidade única. Porque você deixa a classe do condimento com uma responsabilidade só. E isso que eu acho legal. Você pode dividir uma classe monolítica e implementar muitas possíveis variantes com classes menores. E esse aqui é o legal. Tipo, pra game, tipo, você montar personagens, coisas não sei o que. Tipo, tem várias características e, pô, você monta o cara usando um decorator, cara. Você não precisa criar especificamente classes, um monte de subcombinações, não. Você pode usar um decorator para fazer esse tipo de coisa, tá? E, ó, oferece uma adição de funcionalidade conforme o uso para adicionar responsabilidade. Então, é um negócio bem legal, tá? Então, em vez de tentar oferecer suporte a todos os recursos previsíveis em uma classe complexa e personalizável, você pode definir uma classe simples e adicionar funcionalidade de forma incremental com o decorator. Bacana demais, hein? Isso aqui, cara, é cinema puro, galera. Antes de MVC, eu quero comentar com vocês um outro padrão aqui, rápido, tá? Que é o... tá aqui. Assim, se vocês forem ler o livro, vocês vão ver exemplos reais desse tipo de coisa aqui, tá? Ele tá mostrando aqui como o Java I/O usa o decorator para fazer o tratamento de leitura de dados. Então, file input string, que é decorado pelo buffer input string, que é incorporado pelo zip input string. Então, assim, cara, é muito legal. Isso aqui tem uso, galera. Então, assim, uma vez que você entende as coisas como elas são organizadas no software, você tem ideia para fazer software. Então, é uma coisa que eu gosto de comentar assim, que é meio estranho, mas assim, muita gente fala que para você poder ser um bom escritor, uma pessoa que trabalha com a língua portuguesa, como é que você se torna um bom escritor? Você tem que ler muito. Quando você começa a ler, você aprende a se expressar. Você se expressa melhor a partir da quantidade de coisas que você lê. Quando é que você começa a virar um desenvolvedor melhor? Quanto mais código você lê, cara. Quando você lê código, e código bem escrito, código com estrutura, código com... Cara, tu começa a ter ideia de como resolve as coisas. E o código do Java, ele é um exemplo de muitas das aplicações dos padrões que a gente ensina, porque ela é uma linguagem orientada a objeto que é fortemente implementada com padrões de projeto, tá? Aí ele mostra aqui como é que funciona as coisas e tal, tudo bem direitinho, tá? Cadê aqui? Eu vou passar rapidamente pelo padrão Factory, tá? É porque assim, ele tem uma coisa importante que eu gosto de dizer o seguinte. Muita gente está acostumada a implementar as coisas em um lugar e implementa uma classe. Aí, pô, o pedaço do código, objeto dela, tal, assim. E aí o que o cara pensa? Pô,
eu posso. E eventualmente alguém pode dizer assim, cara, eu queria alterar, eu vou passar um cara diferente para esse cara aqui e tal. E eventualmente em alguns sistemas você não quer dar a abertura para alguém modificar o construtor, o que está passando para o construtor, quais são os atributos que tem que ser. Não, tu quer só passar para o cara o objeto prontinho já. Exemplo da injeção de dependência. Tu não quer criar o objeto ali, tu já quer que alguém passe para ti o objeto e tu injeta ele no teu carinho lá, no teu objeto que tu está inicializando. Tá? Então assim, eventualmente você vai ter uma situação onde você quer criar diferentes tipos de classe. Você tem, tipo, aquele caso ali do café, né? Você tem diferentes tipos de classe, tá? De tipos de café que você queira criar, tá? Aí você, pô, eventualmente vai ter esse Felse aqui, ó. Aqui no caso é do pato, que é um exemplo que ele usa lá no início do livro, tá? Que é bem legal também, muito engraçado, tá? A parada toda é toda vez que tu modificar a forma como um desses caras vai ser criado, o que que vai acontecer? Tu vai mexer num cara que não tem nada a ver com o outro. Tu vai adicionar um novo objeto lá, tu vai criar esse cara todo, tá? Então, isso que ele está comentando aqui, ó, identificar os aspectos que variam, ele é uma coisa muito sutil que exige eventualmente bastante senioridade às vezes da pessoa que está desenvolvendo o código, tá? Então, aqui esse exemplo da pizza eu acho muito legal, né? Aí o cara fala assim, ó, vamos dizer que você tem uma pizzaria, entendeu? E na hora que o cara faz a pizza lá, ele tem esse processo aqui, ó. Pede a pizza, aí tem que preparar a pizza, cria o objeto pizza, aí tem que preparar, tem que assar, tem que cortar, tem que colocar na caixa, aí você retorna a pizza. Então, esse processo que está acontecendo aqui, que vocês viram, tá? É o processo que prepara a pizza. Ele cria um objeto pizza, ele faz o pedido da pizza e ordena a pizza aqui, aí retorna ela toda prontinha, tá? Aí só que acontece o seguinte, tipo, qual é o tipo de pizza? Pô, cara, aí tem a pizza. Se é de queijo, é um pizza de queijo. Se é a pizza grega, é a pizza grega. Se é a pepperoni, é a pizza de pepperoni. Tu já tá vendo o problema que dá isso aqui, né? Já viu o ruim, né? Aí, como todo mundo aqui é o mesmo tipo de pizza, aí todo mundo já deve implementar a mesma interface, né? Todo mundo tem esses mesmos caras aqui. Mas tu imagina, quando tu tem mais de um tipo de pizza, começa a aparecer o CIF aqui. Todo mundo joga aqui, beleza. Aí o cara, e se você vai adicionar mais pizza, você começa. Aí como eu vou dizer, o teu restaurante começa a evoluir e tal. Então, tem pizza que some, tem pizza que aparece, pizza vegetariana, pizza de clã, acho que é. Eu esqueci, não é lagosta, se eu não me engano. Aí, pô, tá começando aqui. Aí tu começa a perceber, né? Essa parte aqui do código não varia. Essa parte do código está variando. Olha a sutileza, né? Toda vez que vem uma modificação, um tipo novo, não sei o que, tal, o que está modificando? Esse tipo aqui. Quem que está ficando a mesma coisa? Sempre esse cara aqui. Então, o cara começa a pensar assim, olha, cara, a forma como a gente está criando o objeto aqui é a forma que muda. O comportamento do objeto não muda, mas a forma como a gente cria ele. Então, o que o cara pensa? Bora encapsular, vamos tentar tirar aonde o objeto é criado desse código, porque a gente está modificando o código num lugar que nada mexe e aquilo ali, cara, pode causar um problema aqui, tá? Então esse pedaço aqui a gente tirou, vamos botar em um outro lugar. Nesse negócio aí a gente vai chamar de Pizza Factory, entendeu? O que é que ele faz? O único objetivo dele é criar pizza, você passa o tipo, aí tem o if, retorna a pizza. Aí tu pensa, pô, professor, essa é uma ideia básica. É uma ideia básica, já melhorou pra caramba, entendeu? O que você passa agora? Na pizza agora, você não vai passar simplesmente a pizza, tá? Você vai dar uma retrabalhada nela. Você cria um cara chamado Factory, tá? Que ela é uma pizza que... vou dizer que é a tua pizzaria, né? É uma fábrica de pizzas, né? Aí o que acontece agora? Quando você precisa criar, você vem aqui, a tua pizza
Você passa, chega na fábrica, cria a pizza passando o tipo que você quer. Aí o objeto vem para cá, aí você executa os métodos que precisa para ela. Qual é a brincadeira toda? Você tira, entendeu? Aquela parte que fica mudando na pizza, da parte que fica mesmo. Aí você vai colocando aqui os caras aqui, ó. Cada uma das pizzas que vai entrando é um tipo de pizza. E todas elas vão ter aquele comportamento que a gente já conhece. Vai adicionando o cara lá, tá? Só que o bacana é, pô. Aí tu pensa assim, pô, professor, esse negócio é bom? É ótimo, cara. Dá pra melhorar mais ainda esse cara? Dá pra melhorar. Como é que você consegue pensar nesse jeito aí? É você começar a dar a liberdade pro desenvolvedor a entender que toda vez que ele vai ter que alterar alguma coisa, colocar alguma coisa, a gente vai implementar tipos de pizza diferentes aqui, dependendo do lugar que você tá. Tipo, em Nova York, tem o New York Style Pepperoni. Aí em Chicago tem as outras. Então, assim, aí tu começa a ver que você vai ter tipos diferentes de factory. Olha o legal. Você tem as pizzas básicas e tem as pizzas que são especializadas. Então, aí você começa a ter, dentro do teu negócio, os tipos de fábricas especializadas. Cara, esse negócio aí já dá uma outra visualização do negócio para ti. Porque você começa também a visar assim, pô, eu tenho certos padrões de desenvolvimento, de criar produtos que vão se manter os mesmos e outros vão mudar. Não, o que faz eu mudar a minha pizza? Ah, não, é a cidade que eu tô, é o bairro que eu tô, e é o tipo de coisa. Então, você começa a fazer esse tipo de modificação que eu acho bem legal. Você passa um objeto que é a fábrica daquele tipo de pizza que você quer dentro daquela área que você precisa. Isso aqui, obviamente, dá para evoluir mais, tá? Mas assim, o que eu queria mostrar para vocês é que existe um padrão que governa isso, tá? E que dá para melhorar mais ainda. Então, assim, é um convite para vocês lerem isso aqui com mais cuidado, tá? Agora, para fechar a aula, o que eu queria mostrar para vocês é o último padrão, que é o MVC, cara. Porque aí, esse cara aí que é um negócio legal. Qual é a história do MVC, para fechar? O MVC, cara, ele é um padrão de padrões. Isso que é muito interessante. Ele é um padrão de código, mas também um padrão de arquitetura. Da mesma forma que vocês aprenderam comigo aqueles padrões de arquitetura grandões, como o camadas, como o orientado a eventos, como o kernel, como microserviço, tem o MVC, tá? Qual é a parada toda? E assim, o Android, cara, ele é MVC quase que. Ele é uma mistura de MVC com camadas, tá? Então qual é a brincadeira toda? A gente tem um model, tá? Isso aqui, obviamente, já estou jogando uma olhada, você deve conhecer isso aqui. A gente tem o model, que é o banco, que são as estruturas que guardam os estados, tá? A gente tem a view, que é o que cuida da apresentação, e tem o controller, que é a ligação entre as coisas que vêm da view e as modificações que acontecem nos módulos. Olha um negócio interessante. Para coisa pequena, o MVC parece que deixa tudo mais complicado. Mas para quem já entende o que ele faz, quando você vê ele aplicado numa coisa pequena, a parada começa a fazer muito sentido. Bora dar esse exemplo. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui bem ilustrativo disso, tá? Isso aqui é exemplo, né, de quando é que o MVC foi descoberto. Lembrando aquilo que eu falei para vocês, né? Os padrões são descobertos. Eles não são criados. Eles estão aí. É que alguém entendeu que aquela solução podia ser replicada em muitas outras coisas, tá? Ele era um pouco mais complexo no começo, mas ele ganhou a cara que ele tem agora já naquela época mesmo, tá? Ele tem várias variantes, tá? O MVVM é uma, acho que é muito usado no iOS, se não me engano, tá? Mas tem várias outras, Model View Presenter, assim, é a família MV, tá? MVX. Tem vários, tá? E qual é a parada toda? Vamos lá. A view e o controller, eles implementam estratégia. Essa é que é a parada toda. Eles têm comportamentos que mudam dependendo da estratégia que o controlador fornece, tá?
A view está preocupada com aspectos visuais, delega ao responsável pelo tratamento das decisões do comportamento da interface. Então, a forma como a interface se comporta, às vezes depende da estratégia que ela está adotando naquele momento. A view fica desacoplada do modo com estratégia porque é como que a gente vai acessar o cara. É via uma implementação? É. Mas um vai saber qual é o código do outro? Não. Essa aqui é a grande parada. Então, a brincadeira do MVC é ninguém sabe a classe concreta da outra camada. A gente está programando sempre para uma interface. Que eu acho que esse que é o ponto todo. A view, né, a exibição consiste em um conjunto de alinhado de janelas, painéis e botões, tá? Cada componente é composto com, sei lá, uma janela e uma folha. Quando o controlador diz para a visão atualizar, ele só tem que dizer o componente da vista da view, né? E o padrão composição faz o resto. Então a gente tem observer, estratégia e composição no MVC, tá? O modelo implementa o padrão observer. O que é o modelo? É o banco de dados. Ele tem os estados. A pessoa que está na camada de dados, ela implementa o padrão observer, que a gente viu na segunda. Como é que funciona? Quando alguém altera o estado de um atributo, de um objeto que está persistido, aquele cara sabe os estados, as pessoas que são interessadas naquela mudança de estado. Exemplo, para você ver como é que o MVC funciona de verdade. Tu tem uma tela, tu clica num botão, pensando, eu quero mudar a cor de um botão, de verde para vermelho. Olha lá, ele tá vermelho, de verde eu quero mudar para vermelho. Esse botão aqui é o estado de uma máquina, tá? Quando tu clica nesse botão, ele não troca a cor aqui do componente. O controller é avisado, olha lá, o controller é avisado que esse botão foi clicado. Ele vai lá no model e troca a cor do model. O model tá dizendo, olha, o botão lá na frente tá verde, ou tá vermelho, sei lá. Tá verde. Troca para vermelho. Aí, esse botão, o cara que mostra a cor, ele é um assinante do estado daquele cara lá no banco de dados. Quando aquele cara do banco de dados diz, mudei o estado, esse cara aqui recebe um aviso, bicho, muda a tua cor, porque aquele cara lá mudou. Aí troca. Então, aquele negócio que tu acha, pô, eu apertei o botão, ele não podia ter vindo aqui trocar do estado? Não, ele vai lá, troca no banco, o banco avisa pro cara, troca o teu estado. Então, é assim que funciona o padrão MVC, tá? Então, a gente tem aqui, na forma como ele funciona de verdade, né? Quando você implementa de verdade o cara, que tá pesadão, né? A gente tem a view. O que é a view? São os objetos que recebem, ele tem uma característica de atualização, tá? Então, ela tem que ser atualizada. Ela se atualiza com o quê? Tipo, tem um controller aqui, tá? Uma interfacezinha controller. Que, pô, tem um modelo aqui. Olha aí, a brincadeira toda é. O modelo tem o get state e set state. Toda vez que alguém dá um set state, o que acontece, cara? O nosso amigão aqui, o controller, manda um aviso para view. Cara, esse cara aqui ele altera o model, tá? E tá aqui, ó, o update model, né? O controller atualiza esse cara aqui. A view concreta, ó, ela tá toda hora analisando, cara, esse cara aqui, bicho, houve uma atualização? Houve. Aí manda atualizar a view. Então, é um monte de estados acontecendo dentro do sistema onde ninguém sabe a implementação concreta de ninguém, tá? Esse exemplo que eu vou dar para vocês aqui, ele é muito louco, tá? Eu vou pegar uma classe que seria uma classe simples em Java, acho que aqui é JavaScript, sei lá, TypeScript, e vou quebrá-la em MVC. Então, tá aqui a classe estudante. Esse cara aqui vai ser o model. Então, esse estudante aqui eu tenho. O model é como vocês aprenderam a programar lá em programação web. Né? É get set só. Então, get número, set number, get name, set name. Porra, professor, o cara implementou exatamente como você gosta lá em IP. Exatamente. Esse cara aqui é a view. O que ele cuida? Bem, vai ser uma view de terminal, então ele só faz print na tela. Tá aqui então. O que a view fala? Ela recebe o view, ele recebe no seu construtor, tá? O nome de string
uma string com o nome, string o negócio e imprime o cara, tá? Então essa classe aqui, ela é especializada somente em imprimir nome do estudante e o número do estudante, tá? É a view do cara, só faz isso, não faz mais nada. E eu tenho o controller. Aí como é que a gente configura ele? O controller, quando inicializa, o construtor dele recebe um model e recebe uma view. O que o model faz? Vai armazenar os dados. O que a view faz? Vai cuidar de imprimi-los. Assim, cuida de colocar onde ela precisa aparecer. Então, olha aí. Aí, assim, aqui dentro ele tem o student model e o student view. Legal. Então, o que eu faço aqui? Primeira parte, eu tenho que salvar o nome do cara. Então, o model recebe a visão. Olha, salva o nome do estudante. Ele vem aqui no model e guarda. Vem aqui no model e guarda o nome, tá? Aqui ele está pegando e setando, tá? Mas assim, imagina, isso aqui, esse model set name podia ser conexão com banco de dados, cara. Mas aqui no controller, tu ia dar set name. Tu ia passar um nome, aí o model ia ser um banco, ia fazer uma inserção, salvar num disco, num arquivo. Ninguém sabe. Aí, ó, aqui ele faz o get o set e o get set. Aí, ó, faz o update view. O que ele faz o update view? Ele manda imprimir esse cara aqui, print student details, pegando o nome do model e o get model. E ó, ele usa o método da view. Tá vendo o objeto view aqui? O view tem um print student details. Ele usa o método da view aqui. Aí faz o cara. Esse print student detail podia ser outra coisa? Podia, mas quem ele está passando pro cara aqui, ó? Direto as informações do model. Então, se você quer para ser uma classe única, a gente quebra em 3 componentes. Um cara que é especializado só em o que vai para a tela. Esse print student details, o que é isso aqui? Não sei, cara. Como é que ele está imprimindo? É na tela? Ele está criando uma janela? Não sei. Só estou mandando ele imprimir, eu passei os dados. Quem cuida disso aqui é a view. A view é que cuida do detalhe executivo da parada acontecer, tá? E aí tá aí, ó. Criou o estudante, viu o cara, tal. Pra gente parece um cara só, mas é um cara todo separadinho. Você podia trocar a forma como tá imprimindo, a forma que tá salvando. O controle é que faz isso, tá? Então é legal que a gente vê a separação bem das camadas. A manutenção se torna mais fácil, o reaproveitamento do código, assim por diante. Tem um exemplo que eu vou mostrar para vocês, que é um exemplo assim cavernoso, cara. Mas é muito legal, que ele faz parte do livro do Heads Up, entendeu? Cadê aqui? Que é o... Cadê? Combined. Acho que é o Combined. Tá aqui, é esse cara aqui. Esse exemplo aqui, obviamente, ele não vai funcionar dada a forma como o Java está configurado aqui na minha máquina. Mas assim, qual é a ideia toda aqui? É um exemplo já mais realista de como uma aplicação dessa funcionaria no mundo real. A gente tem aqui um sistema que é um equipamento de som, que você tem uma interface, que você seta o sonzinho que vai tocar, tem um model que guarda as configurações do som e tem uma view que mostra aquele som tocando, tá? E aqui ele constrói o exemplo dele, obviamente ele chama de DJ, né? É o DJ test, alguma coisa do tipo aqui. Como é que funciona? Existem várias formas de implementar, tá? A gente tem um model e tem um controller. Nesse exemplo específico aqui, o controller, quando a gente passa o model para ele, o controller já tem a view dele embutido, tá? Ele cria o objeto da view lá dentro, como está aqui. Deixa eu ver aqui o controller interface. O bit controller, cadê? Bit controller. Tá aqui. Ele cria a view aqui dentro, ó, tá? O construtor dele. Mas qual é o bacana? Que existe um controle que a gente vai rodar aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu tentar rodar esse cara. Isso aqui é um exemplo que a gente constrói aos pouquinhos, tal. Eu tô no Combined. DJ View, Java C, DJ Test Drive. Não sei onde que esse cara vai aparecer. Tá o Java, DJ Test Drive. O DJ. Vocês não viram, mas apareceu bem aqui, ó. Essa telinha aqui, ó. Tá? O que é esse cara aqui?
Esse cara aqui é a mistura de duas coisas. Ele é a mistura de um controller e de uma view. Aí a view tá aqui, ó. Então imagina isso aqui. Porque assim, isso aqui normalmente nos sistemas a gente vê uma mistura de interface de controle com interface de view, tá? Mas eventualmente isso aqui poderia estar numa tela só, tal. Mas você tem um lugar em que o objetivo desse cara aqui é dar uma interface para a camada de controle. E tem um cara que o objetivo dele é mostrar um estado sendo mudado lá no model. Então, o DJ Control aqui, ó, ele tem um start, tá? Eu vou startar ele. Ele começa a tocar um barulhinho, tá? Aí assim, tá vendo aqui que ele tá fazendo um negocinho, ele tá fazendo um batimento cardíaco aqui. Esse cara aqui, ó, ele não tá pegando dessa tela aqui, ele tá pegando lá do banco de dados. E aqui, ó, eu vou entrar um novo batimento para ele, 65. Quando eu der 65, eu der 7, ele vai alterar o banco. E esse cara aqui, ele é um objeto do tipo observer. Esse cara que está bem aqui. O que ele faz? Ele, toda vez, quando eu der 7 aqui, ele vai alterar lá o model. Quando o model for alterado, esse cara que está na lista de assinante vai ser avisado. Cara, olha, mudou para 65. Ó, aí ele altera aqui na hora. Aí o ritmo muda. Tá? Então, esse cara aqui é um MVC acontecendo. Isso aqui é uma interface do controller. Essa aqui é a view do sistema e o model está na memória. Tá? Olha o bacana disso aqui, né? Se vocês olharem aqui, o bit model é o model. Olha o que ele tem aqui, ó. Ele tem um array list de quem são os observadores da batida. Então aqui. E aquilo que a gente viu na aula passada do Observer. A gente tem o inicializador, tem o adicionador de gente, ó, registrar os observers e notificar os observers, tá? Então, toda vez está aqui. O padrão observer está aqui. Isso aqui é um MVC, está sendo implementado um padrão observer aqui, tá? Aí o que acontece? Quando você olha o controller, o bit controller, o que você está vendo aqui? Você vê a view sendo startada, inicializar a telinha, aquela monte de coisa, tá? O Start Stop Menu, que é o cara da view, liga a telinha do on, tá? E tem os controles, ó. Toda vez que eu quero aumentar um valor, ó, ele pega o model e seta. Ó, esse aqui no caso daquele controlinho lá, eu executei o método setBPM, que é aquele que dá o valor exato. Então ele já setou o cara aqui direto, ó. Eu vim aqui no model e setei. Quando o model é setado, aí o bit model vem aqui, ó. Ah, pô, esse cara aqui, quando é 7 BPM, ó, ele altera, o sequencer é aquele componentezinho lá, né, tá? Ele seta o tempo novo, que foi retornado aqui pelo BPM, ó, e notifica todos os observadores. Olha que bacana, a gente vê o negócio funcionando, tá? Galera, o Android é feito desse jeito. Um monte de coisas dele funciona desse jeitinho aqui, tá? Então, assim, o padrão MVC ele é muito utilizado de forma real em arquiteturas. Só que qual é o problema da programação web quando a gente usa isso aqui? O padrão MVC ele consegue ser bem implantado quando você programa num ambiente que tenha numa memória só. Ou quando a comunicação entre os componentes acontece via socket. Tá? Então, assim, vocês eventualmente não vão ver isso aqui acontecer tanto em programação web, porque a view não tem normalmente um socket aberto com back-end. Normalmente as conexões que vocês vão implementar em maior parte dos sistemas, e vocês devem ter aprendido isso com o professor Davi, são assíncronas. Significa não ter um socket aberto. Mas certas aplicações precisam disso. Aí você vai ver que o navegador abre um socket, um WebSocket com uma porta do servidor. Aí ele fica conectado. E nessa hora você pode fazer um MVC acontecer de verdade. Tipo, aconteceu uma coisa lá, notifica o outro. Tá? Aí você vê acontecer de verdade. Tá? Mas o normal em programação web é ser assim. O cara só sabe o estado quando ele vai lá pegar alguma coisa e aproveita, atualiza o estado dele. Mas ele não é notificado lá pelo banco de dados ou pela camada do controller que aconteceu uma mudança no estado. Então,
Mas dentro do Android, que é um ambiente de memória sozinho, dentro quando você está programando, uma aplicação local, aí você, porra, o MVC funciona, ó, normal. E muitos sistemas são feitos assim, tá, pessoal? Então é para vocês verem como esse cara aqui tem uma aplicação assim monstruosa, tá? Resumo do que a gente queria mostrar para vocês hoje, então. Hoje a gente viu o Decorator. Eu passei rapidamente para vocês pelo Factory para atiçar a curiosidade de vocês de olhar nesse cara. E a gente viu o MVC. São 3 padrões que não são o final, eles são só o início da parada, galera. Tá? Tem muitos exemplos que vocês devem procurar. E eu acho que o legal é se vocês começarem a desenvolver realmente, eu vou me programar, me tornar um desenvolvedor web, dev web, tal. Back-end, cara, começa a manjar isso aqui, cara. Tu vai usar pra caramba, de verdade, de verdade. Por quê? Toda hora você vai começar a fazer esse exercício de ver, pô, qual o pedaço do código que varia, qual o pedaço do código que não varia, o que toda hora alguém vai me pedir pra modificar, o que eu posso fazer pra evitar de estar toda hora mexendo naquele código. Cara, tu vai virar sênior muito rápido, tá? É porque isso aqui exige maturidade para entender a dinâmica de um sistema, como é que ele funciona e tal. E padrão de projeto, cara, ele é tão importante quanto os padrões de arquitetura. Da mesma forma que vocês têm que entender padrões de arquitetura para, ao olhar um problema, saber qual o melhor padrão você deve adotar, quanto mais padrões de projeto você conhece, quando você está implementando uma coisa, tomando as micro decisões no seu dia a dia, você vai olhar, cara, aqui eu tenho que usar um padrão de projeto tal, porque aqui isso aqui vai ser útil. Ou vai me evitar dar problemas depois. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, não é fácil, ele não deixa o código mais rápido, ou não vai. Assim, ele vai deixar o código mais rápido, ele não vai deixar o código mais simples e mais enxuto. Isso não é o objetivo. O objetivo dele é longo prazo. Padrão de projeto é um investimento em qualidade de código, facilidade de manutenção, facilidade de extensão, tá? Então, assim, para entregar um negócio muito rápido, não vai fazer sentido, tá? Vinícius, segurança melhorou ainda. Ele melhora cavalescamente a segurança do sistema. Tem padrões de projeto só para segurança. Eu deixei em algum lugar aqui, galera, porque essa pergunta que você me fez, cara, já foi feita antes. E eu deixei em algum lugar sobre isso. Cadê, cara? Cadê? Pô, esqueci até de deixar esse cara aberto aqui. Um aluno, no ano anterior, porque eu acho que eu atualizei aqui, isso aqui é uma cópia de uma versão antiga aqui do meu Colab. A versão anterior dessa aula aqui tinha um link que eu tinha deixado aqui, que era padrão de projeto para sistemas de segurança. Quando você quer fazer um sistema só tipo assim, um driver muito importante desse sistema é segurança. Tem padrão de projeto só para isso. Para você entender desde o começo fluxo de autenticação diferente, fluxo de geração de chave diferente, tem um monte de coisa que a gente faz, cara. Deixa eu ver se tá por aqui, cara. Padrão de arquitetura, segurança, não, tá na versão anterior. Mas assim, se tu colocar assim, ó, design, patterns, cadê aqui? Tá aqui, ó. Esse cara aqui, ó, cadê aqui? O Architect Centric, Enterprise Focus, Technology. Esse cara aqui, esse aqui é um dos clássicos. A agnóstico. Cada um desses caras. Deixa eu ver se tem um outro mais clarinho, cara. Tem muito padrão de projeto, galera. Cadê? Step Guide, Security Pattern. Acho que esse de Carnegie Mellon que eu tinha visto uma vez que tinha isso aqui falando. É só de um lugar legal, galera. Show de bola. Ó, padrão de arquitetura, padrão assim, intente, decomposição de confiança,
separação de privilégios, defeito kernel. Aqui são os padrões. Esse cara aqui eu vou até salvar para deixar disponível para vocês depois aqui no Colab Web. Esse cara aqui são os padrões de projeto só para sistemas que a segurança é um drive importante. E tem um monte, galera. Tipo, eu acabei de falar do Factory, né? Existe uma variante do Factory que é o Security Factor, tá? Só para criar objetos com certos tipos de características de segurança, tá? E tem os de padrão de implementação, o Logger. Aí tem cada um deles aqui. E esse aqui é um catálogo, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, cara, existe um universo de padrão de projeto para nicho. Eu acho que eu já falei isso para vocês. Quando vocês começarem a se especializar em certos nichos de desenvolvimento, que eu espero que vocês façam isso, eu não desejo nunca que vocês vivam eternamente fazendo casinhas de cachorro. Eu quero que vocês entrem, sejam um especialista em segurança, um especialista em escalabilidade, especialista em, sei lá, em flexibilidade, em nuvem, não sei o que e tal. Pra vocês entenderem bem a fundo essas caras aqui. Vocês me encontrarem velhinho por aí. Professor, caraca, fiquei expert em padrão daquela porra lá. Ainda bem que o senhor me ensinou. Pô, é isso aí, cara. Me paga uma coca. Pô, vai ser do cacete, cara. Legal. Né? Então, veja esse cara aqui, cara. Eu vou colocar o link desse cara lá no Colab Web pra vocês. Tá legal? Mas assim, é pra vocês verem que eu levei 15 segundos pra encontrar isso aqui. Então, assim, vocês obviamente vão encontrar mais rápido que eu, tá? Galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Tem muitas coisas bacanas acontecendo. Vejam esses links que eu deixei aqui pra vocês. Esse GitHub aqui ele é muito legal, tá? Ele tem um monte, cara, um monte de padrão de projeto legal. Olha, isso aqui é tudo padrão, tá? Que eu tô baixando aqui. Tô cansando já, mas ainda tem padrão de projeto aí, tá? Lembra que eu falei pra vocês? Pô, galera, começa com um templatezinho, aí vai melhorando, tal, dentro de um padrão que você quer aprender. Eu queria ter, é isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, entendeu? O objetivo era esse, dizer pra vocês, comece com o exemplo, pega esse cara aqui e usa ele como o teu template inicial pro teu estudo de padrões, pro teu estudo de arquitetura, pra você aprender a usar, tá? É bem legal, tá? Pra vocês terem essa referência sempre, tá? Senhores, é isso que eu queria apresentar na aula de hoje. Eu vou encerrar a gravação, mas eu continuo aqui para tirar dúvidas, etc e tal. Valeu!